Boa noite. Então, hoje, aqui em Buenos Aires, quer dizer, aqui em São Paulo, tem viajado tanto que eu começo a trocar cidades. Bom, nós estamos em São Paulo, né? E o tema é qualidade de vida, né? E meditação e qualidade de vida, é isso. Fácil, né? Então esse é um tema interessante, assim, né? Então, qualidade de vida é alguma coisa que a gente pode associar a coisas diferentes de acordo com a paisagem por onde a gente anda, né? Então, por exemplo, se nós estamos... Não vamos começar bem por baixo, assim, não vamos começar mais ou menos, médio. Assim, né? A gente está num samsara usual. A qualidade de vida, de modo geral, é a gente poder obter aquilo que a gente aspira, né? Nós estamos cheios de coisas que a gente aspira e a gente, enfim, vai considerar que a nossa qualidade de vida é razoável se a gente obter um pouco daquilo que a gente está aspirando, né? É isso, né? Agora, de modo geral, quando nós estamos na roda da vida, aspirando coisas limitadas, a gente não se dá conta que... não se dá conta da roda da vida, literalmente, né? Assim, a gente não se dá conta do aspecto da impermanência, ou seja, tudo aquilo que a gente obtém, aquilo gira e a gente pode perder um pouco adiante, né? O professor Alan Wallace aqui diz assim, que não há nada que a gente obtenha na roda da vida hoje, como se fosse uma vantagem, que amanhã a gente não possa considerar que é fonte de sofrimento, né? Essa é a característica geral da roda da vida. Agora, um pouquinho antes de vir para cá, eu estava também pelo Skype, conversando com uma pessoa de uma outra cidade, que tinha girado tudo, né? E tinha fundado uma empresa junto com 2 meninos, que eram como se fossem filhos dele, e agora os filhos demitiram ele. Então aquilo que era a grande alegria dele, não é que fossem filhos, mas é como se fossem filhos, né? Aquilo que era felicidade se transforma numa complicação, né? Então agora ele está com 50 e alguma coisa, demitido pelos filhos, né? Vai ter que começar tudo, não sei bem como, né? É assim. Então os filhos são um perigo. Não, essa não é a conclusão. Não que não seja, não é esse o ponto. Assim. O ponto é que qualquer coisa do samsara que a gente se vincule, né? Aquilo tem o poder de girar e dar uma complicação. Aquilo é sempre assim. Matemático. Então, a qualidade de vida, a gente pode pensar, bom, eu tenho uma boa qualidade de vida. Tipo assim, a Ilha de Caras, né? A pessoa, não, eu fui até a Ilha de Caras, né? Agora, é interessante observar, assim, fazer uma reportagem sobre aqueles que passaram pela Ilha de Caras, de como é que anda a vida deles, né? Aquilo gira o tempo todo, as coisas giram o tempo todo, né? Agora, nós podemos, por outro lado, olhar de forma um pouco mais profunda isso, né? A gente pensar, todos nós temos uma vida humana preciosa, e uma vez que nós temos uma vida humana preciosa, com essa mesma vida humana nós podemos aproveitar para avançar no caminho da liberação. Então a vida humana preciosa é muito preciosa, é muito especial. Então qualidade de vida estaria associada à nossa possibilidade de usar esse potencial da vida humana preciosa para fazer coisas que a gente não perca depois. Essencialmente isso, né? Que estão fora da roda da vida. Então isso é qualidade de vida. Então para nós significaria o quê? A gente conseguir estudar, né? Conseguir fazer retiros, conseguir meditar, conseguir usar o nosso tempo de uma forma apropriada para expandir a nossa lucidez, né? Por outro lado, se a gente apenas fizer isso, não obtiver o resultado, vai faltar alguma coisa também. Então a gente precisaria, em uma outra faixa, a gente está aspirando ultrapassar a sensação de vida e morte, compreender aquilo que está além dos ciclos. Mesmo dentro de uma terra pura, mesmo dentro de uma condição favorável, em que nós estamos usando a nossa vida humana preciosa,
se a gente não obtém a compreensão daquilo que está além de vida e morte, além da ilusão, é como se a nossa qualidade de vida ela ainda faltasse alguma coisa, né? Nós estamos aspirando algo e não obtemos, né? Então, nós temos essas várias possibilidades de qualidade de vida. Naturalmente, existem as situações que correspondem aos reinos inferiores ainda, né? A gente tem objetivos negativos, ou seja, aquilo que é positivo para nós é muito negativo para os outros seres. Então, os reinos inferiores é assim. A gente, para obter alguma vantagem, nós precisamos prejudicar outros seres. Precisamos causar problema para outros seres. Então, então existe essa quarta possibilidade, né, que é uma possibilidade negativa, onde a gente, para obter alguma coisa positiva para nós usamos essa perspectiva do reino dos reinos inferiores, então nós causamos prejuízo aos outros seres para obter alguma coisa positiva para nós. Mas na medida em que a pessoa ela tem a sensação de que ela tem alguma vantagem, ela vai associar isso à qualidade de vida. Então outro dia eu estava olhando ainda novamente aquelas figuras impressionantes dos viajantes do século XVIII, XIX, lá pelo Rio Grande do Sul, né? Eles pintando as charqueadas em Pelotas, em lugares assim, né? Muito impressionante aquilo. Ou seja, as pessoas correndo atrás do gado, e que é muito parecido com a descrição do reino dos infernos, os desenhos que existem sobre o reino dos infernos, né? Ou seja, seres lúcidos correndo atrás de outros seres, prendendo eles, cortando, tirando pedaços, expondo no sol. Aquilo, né? Impressionante. Eu lembro quando eu era criança eu assisti isso. Meu pai me levou num lugar desses. Ele era advogado, assim. E eu acompanhava ele. Era o querido dele, assim, estava sempre do lado dele. Então eu viajava para todo lado. E às vezes tinha essas coisas de marcar o gado e separar e dividir. Então eu lembro direitinho, uma vez eu ia nesses lugares, eles botavam em cima de um cavalo e eu ficava acompanhando tudo, né? E eu lembro, aquilo me impressionou, assim, o animal tentando fugir, aqueles homens todos correndo atrás, e pum, pegaram o animal, já um desceu com uma faca e chop, assim, na frente, né? Aí dá aquele jorro de sangue, assim. Aí o animal fica meio parado, assim, e pum, cai. Eles já vêm e começam a tirar o couro, vão cortando, assim. Impressionante aqui. Tá certo que eu fiquei um pouco traumatizado também, porque eles foram castrar um outro. Eu fiquei pensando, não me pareceu uma coisa muito apropriada, assim. Depois o bicho levantou, assim, com uma cara, parece que... Eu pensei, que situação, né? Assim, então... É uma coisa muito violenta, muito agressiva, né? Nós fazemos isso, de modo geral, assim, os seres humanos, eles atuam desse modo, né? Nós coletivamente trabalhamos desse modo, assim. Então nós vamos achar que qualidade de vida ela está associada aos nossos objetivos. Isso é muito profundo, sabe? Qualidade de vida, de modo geral, quando nós não temos lucidez, ela está associada à realização dos nossos objetivos. Se a gente obtém o que está querendo, aquilo parece qualidade de vida. Mas nem sempre nós somos lúcidos e vamos fazer ou aspirar coisas favoráveis. Aquilo que parece que é qualidade de vida, enfim, vai prejudicar completamente as nossas vidas. Quando nós contemplamos, aí vem o Buda, né? Vem as várias sabedorias. Uma delas é a sabedoria discriminativa, que está associada ao Buda Amitabha. Mas, por sua vez, o Buda Amitabha, ele é uma manifestação do Buda primordial. O Buda primordial, ele tem como sabedoria básica o que é chamado também sabedoria primordial. Sabedoria primordial é a essência do budismo. O que vem a ser essa sabedoria primordial? Ela está associada à nossa capacidade de ficar num silêncio lúcido. Esse silêncio lúcido, ele não apenas vê as coisas, mas ele vê como que as coisas se constroem
na sua natural artificialidade. A gente até pode dizer assim, como é que uma artificialidade pode ser natural, né? Assim, na sua artificialidade desnuda. Nós olhamos para as coisas e vemos como que o sentido daquilo brota e como, enfim, não há um sentido último naquilo, apenas uma construção, né? E quando nós olhamos com esse olho de sentido último, de tentar localizar a origem das coisas, de cada uma das coisas, a gente começa a focar também aonde que está a origem desse desejo que nós temos, está sempre buscando alguma coisa. Aí quando nós olhamos dentro disso, a gente vai localizar o fato de que todos nós estamos sempre tentando equilibrar alguma coisa. Se a gente não estiver fazendo isso, é como se a vida não valesse muito a pena, né? Ou seja, nós estamos sempre equilibrando. A gente tem como que pratos girando, ou temos uma taquara, um bambu que a gente está equilibrando. Então os nossos bambus são variados. Por exemplo, a gente pode estar cuidando dos nossos filhos. A gente está cuidando deles, vocês vão perceber que aquilo é como, não é uma coisa estática, é uma coisa que exige uma atenção constante. Ela vai desgarrando para um lado, a gente traz para cá, ela vai para o outro lado, a gente traz para lá, a gente está constantemente ajustando alguma coisa que não tem fim. Se nós não temos alguma coisa que não tem fim nos demandando, a nossa vida parece vida de aposentado, assim. Parece que não tem graça nenhuma. A vida, para ter algum sentido, ela tem que demandar de nós isso, assim. Por isso que as mães não largam os filhos, assim, porque afinal, se imagina, se libera do filho, fazer o que na vida? Assim, mas eventualmente as mães também inventam de fazer outra coisa, aí os filhos estão atrapalhando, assim. Mas aí elas estão inventando uma outra coisa para cuidar. Então nós estamos, de modo geral, se vocês observarem, nós estamos sempre assim. A nossa dor não está associada propriamente ao controle de um determinado ser. Ela está associada, as dores e as felicidades estão associadas ao controle, e não de um determinado ser. Então é uma coisa muito espantosa. A pessoa, por exemplo, ela controla um certo ser, assim, e de repente o ser resolve ir embora. Como acontece isso? Assim? Às vezes as pessoas fazem uma associação. Olha, eu gostaria de controlar você, você gostaria de controlar mim. Então vamos nos controlar um ao outro. E vivemos assim felizes para o resto dos tempos, né? E as pessoas se controlam, vivendo assim, né? Controlando. Mas pode ocorrer que um ser diga, não, eu cansei de ser controlado, cabelos ao vento, eu estou livre. Não, né? Aquele ser sai. Assim. Aí nós sofremos. Mas a gente sofre porque aquele ser, enfim, foi embora. Essa é a nossa explicação. Mas se fosse por isso, a gente não parava de sofrer, porque o ser não voltou, a gente segue sofrendo. Mas de repente aparece um outro ser, controlável. Aí nós começamos a controlar o outro ser, temos um outro projeto de controlar um outro ser de um outro jeito. Aí na medida que a gente está controlando, o sofrimento passou. Agora a gente encontrou o verdadeiro ser controlável. E aí aquilo funciona por um tempo, daqui a pouco o ser vai embora. A gente encontra dois seres jovens que a gente então faz uma associação numa empresa e resolve controlar aquilo tudo junto, né? E aquilo daqui a pouco eles resolvem, desistem de controlar a gente, mandam a gente embora, assim, né? Então as nossas alegrias, a gente está com essa mente presa a controlar coisas. Na visão budista isso seria apego, né? Apego, nós temos apegos. Esses apegos nem sempre é apego à pessoa, é apego à situação. Se a gente não estiver controlando, é como se a gente não estivesse vivendo. O aspecto de vida está associado a esse processo de controle. A gente já controla o próprio corpo, por exemplo, mais ou menos, né? Então a gente come, a gente tenta emagrecer, nunca o corpo obedece muito, né? A gente tenta ficar mais forte, mais bonito, aquilo também é médio, assim, né? O corpo tem ideias próprias, ele vai envelhecendo, por exemplo. Isso é assim, né? Então aquilo não é propriamente controlável, mas a gente mais ou menos
controla um pouco. Assim. Então a gente gostaria de levar, a gente vai morrer, que a gente morra sereno, assim, né, direito, assim, de forma controlada. A gente consiga dirigir as coisas. Então nós temos essas aspirações. Né? Aí nós precisamos da medicina, nós precisamos de substâncias variadas, precisamos de muitas coisas para nos ajudarem a controlar tudo. Agora, modernamente, o celular. Onde está você? Ligue a câmera, por favor, e gire ela. Um momento, só um momento, por favor. Já vai. É que aquilo está com defeito. O sinal não está bom. Coisa séria. É assim. Esse aqui é controle. A primeira coisa que faz para uma namorada, ó, um presente para você, celular com câmera. O GPS. GPS, claro. Claro, GPS. Tu sabe onde que está. O GPS está dizendo que você está na praia. Isso tem um engano, é verdade. É assim, então o controle é isso.